meça e gerencie o fluxo. É a parte mais importante. Tá? Por quê? De novo, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, como que eu vou saber se eu estou indo para o caminho certo, se as coisas estão indo bem, se eu não tenho dados, se eu não meço as coisas? Eu não tenho como tomar uma decisão muito assertiva se eu não tenho dados, né? As decisões ficam meio que no achismo, tá? E aí, olhando para isso, o que a gente fala, né? Dentro do método Kanban, não gerencia as pessoas, gerencia o fluxo, né? Meça e gerencia o fluxo. Por quê? Aí a gente vai entrar num assunto que é o seguinte: quando a gente faz estimativa, pessoal, o que é uma estimativa? Chute. Isso aí, estimativa é um chute, né? Então, se a gente olhar, perguntar para o desenvolvedor, ele estima o tempo de desenvolvimento dele, né? O analista estima o tempo de análise, o tempo que ele vai levar, ele acha que vai levar de análise, né? O pedreiro, ele estima o tempo que ele acha que vai usar para subir o muro, né? 2 dias. Mas, pessoal, ninguém estima o todo, ninguém olha para o todo. Ninguém olha para o processo. E mais ainda, o maior ofensor das nossas demandas, né, do nosso processo, não é o tempo que a gente trabalha nelas, mas sim o tempo não trabalhado. O tempo que elas ficam em filas. E filas é um tempo de desperdício. Então, aquelas filas, aguardando teste, aguardando desenvolvimento, aguardando homologação, aquilo lá é uma fila de espera. Aquilo é desperdício. E aí, organizar o trabalho, ao invés de organizar as pessoas, torna tudo mais simples. Por quê? Porque as pessoas são complexas, não são? Então, se a gente começa a olhar para o trabalho que está sendo feito, as coisas ficam muito mais simples. Tá? E aí a gente fala, né, como lá na nossa aula, que a essência da estratégia orientada à eficácia é o quê? Ao invés da gente olhar para atividades, a gente olhar para fluxo. Beleza. Quando a gente fala de métricas, então, beleza, como que eu vou medir? Né? Quais são as métricas que a gente utiliza aqui para medir dentro do método Kanban? Lead time, né? Então, lead time é o tempo que eu gasto, né, ou que o meu time gasta, desde que eu me comprometo, desde o ponto de comprometimento, desde que eu recebo a demanda, até a entrega. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais o lead time, tá? Cycle time, pessoal, ele é um tempo de ciclo, uma parte do processo, tá? Então, se o meu lead time é o total, é tudo, o meu cycle time é um ciclo, uma pequena etapa do meu processo. E aí, o cycle time, ele pode derivar em várias coisas, tá? Eu posso falar que, por exemplo, o meu cycle time é a etapa de desenvolvimento. Eu posso falar que é a etapa de teste também. Se eu quiser falar que eu tenho um cycle time que pega as etapas de análise e desenvolvimento, estou tirando o teste, eu também tenho um ciclo. Então, isso também é chamado de cycle time. Então, o cycle time, ele é muito... eu posso falar que qualquer coisa é o cycle time. Eu posso falar que só o desenvolvimento é um cycle time. Eu posso falar que só a análise é um cycle time. Eu posso, inclusive, falar que eu tenho, dentro da parte de desenvolvimento, o aguardando o desenvolvimento é um cycle time e o desenvolvimento, em desenvolvimento, né, é outro cycle time. Aí tem que tomar cuidado com o seguinte, existem vários lugares que falam que o cycle time é, na verdade, o lead time. Vão achar muito isso. Dentro do Navy, inclusive, ele fala que o lead time, na verdade, é o cycle time. Outra métrica que a gente tem é o throughput, ou a nossa famosa vazão, né? Então, aqui é quantos itens o meu time entrega por período, por semana, por mês, por quarter, né? Então, quanto de fato o meu time entrega? Quantidade mesmo, quantidade de itens. Ó, entregamos 10 itens essa semana. Nossa vazão foi de 10, nosso throughput foi de 10, tá? Aí vou jogar para vocês. O que é, na visão de vocês, o que é o velocity do Scrum? Eu diria que seria um throughput dos story points lá, né? Exatamente. É um throughput, né? O que tem lá naquele velocity? Por exemplo, por sprint, então, sprint 1. Eu entreguei quantos story points? 30, né? Vou deixar aqui. Na sprint 2, eu entreguei 40. Na sprint 3, eu entreguei 50, né? Sprint 4, tarará, tarará, e por aí vai. O que é isso aqui? É a quantidade de story points entregues num período? Isso é vazão, isso é throughput. A gente só está falando que agora, né, ao invés de contar itens, 10 itens, eu entrego 30 story points. Mas o conceito é o mesmo, é vazão. Tá? Por isso que a vazão, o throughput, ela é tão utilizada para previsibilidade. Né? Ela junto com o lead time.
e outras coisinhas, né? Beleza. A gente tem também, pessoal, o nosso gráfico CFD. Basicamente, o que é o gráfico CFD? Ele é uma foto diária, semanal, mensal, do fluxo de trabalho. Como que estava o meu fluxo naquele dia? Como que estava o meu fluxo naquela semana? É como se a gente tivesse várias fotos ao longo do tempo, né? E ele vai acumulando, né, os status certinho de cada etapa do nosso processo e mostrando, ó, aqui tinha muita coisa, aqui tinha pouca, né? Aqui cresceu muito, né? Aconteceu tal coisa nesse período, né? Por exemplo, cresceu muito backlog, o CFD dá um salto lá na linha de backlog, né? Tivemos muitas entregas, a linha de Dani também dá um salto, né? E aí, lá na aula do CFD, eu expliquei os comportamentos que a gente tem lendo o CFD. Uma coisa que é muito importante cara, o que eu tenho que medir? Né? O que eu tenho que medir? Primeira coisa, aquilo que faz sentido para você, tá? Mas, se eu for dar uma, uma dica, né, utilizando o método Kanban, você vai medir lead time, cycle time, throughput e olhar para o seu CFD. Básico. Eu vou olhar para o lead time das melhorias, eu vou olhar para o lead time das falhas, dos bugs, eu vou olhar para o lead time dos itens feitos por classe de serviço, por exemplo, se você utiliza classe de serviço, né? E para qualquer outra coisa que faça sentido para você. E o cycle time? Para onde que eu vou olhar dentro do cycle time? Você vai olhar para melhorias, você vai olhar para falhas, você vai olhar para classe de serviço e você vai olhar para qualquer coisa que faça sentido dentro do seu serviço. Ah, e o throughput? O que você vai fazer? Você vai pegar o throughput por melhorias, você vai pegar o throughput por falhas, e aí a gente vira uma salada aqui, né? Vai pegar o throughput por classe de serviço, ou qualquer coisa que faça sentido para você. Então, a dica é essa. Por onde que eu começo? Começa por aqui. Lead time, cycle time, throughput. Ah, a gente não tem métricas, né? É muito comum o pessoal falar, não utilizamos métricas. Pô, você utiliza, assim, você só não está dando visibilidade para isso. Quando você não trabalha com métricas, quando você não sabe, por exemplo, quanto que o seu time entrega por semana, e aí chega uma demanda top-down, o que você vai fazer? Vai engolir seco, né? Vai engolir e vai ficar quietinho. E aí, quem que vai sofrer? O time, né? O time, né? E se isso acontece direto, o que vai acontecer com aquele desenvolvedor top seu? Ele vai olhar para o vizinho e tchau. E aí o seu projeto, o seu produto que precisava tanto dele vai para o beleléu, né? Então, métricas, pessoal, essencial.